Meus queridos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja com você. Hoje estamos aqui para passarmos a nossa lição da EBD, lição de número 2, 10 de janeiro de 2021, que tem como título Atuação do Espírito Santo no plano da redenção, no plano do resgate que o Senhor Jesus ele cumpriu ali na cruz do Calvário, nos tirando da lamaçal do pecado, nos tirando. Textuário. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Atos 9, 31. Verdade prática. A atuação do Espírito é contínua e dinâmica na igreja. Na vida dos crentes, os conduz desde a conversão até o final da jornada cristã. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de João, capítulo 16, dos versículos de 7 a 13. Não vamos ler. Vamos passar aqui mais interessante que todos possam ler. A introdução. Aprendemos na lição passada quem é o Espírito Santo. E agora vamos estudar sobre a ação dele no processo da salvação da humanidade e na edificação dos crentes. Jesus disse que não nos deixariam órfãos quando se referiu ao Consolador que está nos crentes. Vivemos essa experiência do Espírito no dia a dia. E hoje a lição, essa atuação do Espírito Santo, irmãos, ela é muitíssimo importante, muito importante, de muitíssimo valor. E é necessário nós conhecermos mais e mais a atuação do Espírito Santo na nossa vida e a grande importância do Espírito Santo, tanto quanto o Espírito Santo desde o princípio, quando Deus fez os céus e a terra, a manifestação do Espírito Santo era notória, e nos dias atuais o Espírito Santo, ele está conosco como o Consolador, o próprio Jesus, quando ele falou o outro Consolador que haveria de vir. O primeiro ponto. O Espírito Santo como promessa. A salvação da humanidade foi um projeto do Deus Trino e Uno, planejado antes da fundação do mundo. Cada pessoa da Trindade exerce função específica no plano da salvação. E o Espírito é a parte dessa história salvífica, juntamente com o Pai e o Filho. Tanto o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles têm papéis importantes no plano da redenção e na revelação de Deus para com a humanidade. A promessa messiânica. A promessa existe porque existe um plano, e não é um plano qualquer. Isso envolve as três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus anunciou diversas vezes, de diversas maneiras, pelos profetas, a vinda de seu Filho como Salvador do mundo. Isso significa a participação do Espírito Santo, de modo que a promessa messiânica é acompanhada da promessa do Espírito. É interessante vermos neste ponto, onde o comentarista aqui ele traz, que conhecemos o plano de redenção do Senhor, Deus na face da terra, sabendo que Deus ele planejou a redenção do homem. Deus planejou. Quando Deus ele planeja, Deus não estava ali sozinho, e ele juntamente com o Filho e o Espírito Santo. E cada um teria o seu papel bem particular. Deus, quando ele arquiteta, ele planeja, está ali o Filho que aceita executar o plano, e o Espírito Santo também em aplicá-lo nos corações das pessoas. Agora, Deus, quando ele viu o Senhor Jesus, o foco fica muito em Deus e no Senhor Jesus que ele envia para a terra. E o Senhor Jesus, para ele assumir o compromisso da redenção, assumir o compromisso de morrer pela humanidade, pelos homens, por nós, o papel do Espírito Santo agora é importantíssimo na vida de Jesus. Assim como as promessas que o Senhor fez, exemplo em Isaías 61, primeiro,
quando está lá escrito que o Espírito do Senhor está sobre mim, pois o Senhor me ungiu. Ou seja, essa unção que Deus derramou sobre Jesus através do Espírito Santo. O Espírito Santo, tanto em Isaías também 42, verso 1 e 2, confirmado também ali no Novo Testamento, em Mateus 12, 8, que é a mesma passagem, Lucas também 4, 18 a 21. Então, a salvação e a plenitude do Espírito são anunciadas de antemão no Antigo Testamento para todo o povo. Tanto a salvação através de Jesus, como a manifestação do Espírito Santo para com a igreja. Já era anunciada ali no Antigo Testamento. Deus já tinha anunciado o derramamento do seu Espírito sobre toda a carne, que viria ali no Antigo Testamento. Ali o tópico 1, aqui no subtópico 2, fala sobre na Antiga Aliança. Há uma diferença da atuação do Espírito Santo antes e depois do Pentecostes. Conhecemos que no Antigo Testamento, uma delas era a capacitação de pessoas em obras específicas. Exemplo, quando Deus usava profetas. Às vezes os profetas profetizavam só uma vez. O Espírito Santo via sobre ele e eles profetizavam ali só uma vez e nunca mais profetizavam. Acontecia que o Espírito de Deus também era vindo sobre pessoas para liderança, para juízes. Quem não lembra ali, a partir de Juízes, nos livros de Juízes, que o Espírito Santo vinha, capacitava um, ele era juiz, depois ele morria, o Espírito Santo vinha sobre outro, capacitava, também ele morria. Juízes capítulo 6, versículo 3 e 4, também ali a história de Gideão. Samuel, 1 Samuel capítulo 16, versículo 13, também que a gente vê ali a unção dos profetas, a gente vê a unção de Davi. Essas habilidades ou habilitações eram espirituais, nas profecias. Tinha também nas revelações, tanto em Ezequiel, capítulo 8, versículo 3, o Espírito Santo também vinha, trazia revelações. Alguns milagres a gente pode observar aqui em 1 Reis, capítulo 18, versículo 12, como o Espírito Santo tomava posse ali. E também aptidões individuais artísticas em Êxodo, capítulo 31, versículo 3, que o Espírito do Senhor ele vinha sobre alguns dos servos do Senhor para ali construir o tabernáculo de Deus. O Espírito Santo vinha sobre ele para capacitá-lo. Como liderança militar e política também, em Juízes capítulo 3, versículo 30. Então, na Antiga Aliança, o Espírito Santo ele vinha sobre as pessoas de uma maneira bem especial, bem esporádica. Não era a plenitude como acontece no Novo Testamento. Onde vamos falar aqui agora o subtópico 3, a promessa do Consolador. A vinda do Consolador estava associada à volta de Jesus aos céus. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Isso porque o cumprimento dessa promessa estava vinculado à obra expiatória do Calvário. Jesus disse também que tinha muitas coisas para ensinar aos seus discípulos, mas eles ainda não estavam preparados para ouvir. Não poderia suportar a mensagem sem a ação do Espírito Santo. Então, o Consolador, que já estava programado para vir, para ficar com a humanidade, que Jesus então trouxe essa revelação para os seus discípulos, que eles ficaram preocupados. E agora o Senhor vai, quem vai ficar conosco? Como é que vamos suportar as adversidades, as aflições? Deus então fala para ele, não, Jesus fala, não, eu vou, mas enviarei o outro Consolador, que há de vir sobre vós. E o Espírito Santo, agora como Consolador, ele vem sobre as nossas vidas. Ele vem para nos ajudar, ele vem para nos instruir, ele vem para nos ensinar qual é o caminho da verdade. É o Espírito Santo que ele nos revela quem é Jesus. É o Espírito Santo que nos conduz para os caminhos do Senhor. E o tópico 2 fala assim, o Espírito Santo consola e ensina. O subtópico 1 do tópico 2 fala sobre o Consolador. Conhecemos o estudo do Espírito Santo, que a gente conhece como o termo Espírito, que vem do termo grego parakletos, que vem da preposição para, que é o lado do próximo, e verbo kaleo, que se chama convocar.
Esse verbo, e convocar, também significa defensor, advogado, intercessor. Sabemos que isso tudo é o Santo Espírito de Deus. E a ideia também de Paracletos é de alguém chamado para estar ao lado, para ajudar. Assim como o próprio Jesus falou, que ele ia estar ao lado. Está ali conosco, iria estar ali conosco. E até como também advogado, que a gente vê aqui, que também a palavra, ela traduz também no sentido de advogado, onde o próprio Senhor Jesus, ele faz a referência ali, em 1 João 2,13, que o nosso irmão João, ele traz o advogado do nosso Senhor Jesus. A tradução Consoladores é mais apropriada no contexto da promessa anunciada por Jesus no Evangelho de João. Então, o Consolador para ficar com a igreja. Porque ninguém suportaria as aflições, as dificuldades aqui nesta terra sem a presença do Espírito Santo. A igreja do Senhor, quando Jesus já tinha visto ali no futuro, que era necessário a presença do Espírito Santo para nós prosseguirmos avante. Então, a valorização do Espírito Santo, assim como a valorização do Senhor Jesus, como a valorização de Deus, para resgatar o homem perdido, mergulhado nos seus pecados. Então, o Espírito Santo, assim como Jesus, ele teve que se doar, o Espírito Santo também, ele foi consolador do Senhor Jesus. No momento que Jesus precisou de um consolo, o Espírito Santo estava ali para consolar. O Espírito Santo, ele ungiu o Senhor Jesus para pregar a palavra do Senhor. O Espírito Santo, ele ungiu o Senhor Jesus. Quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo veio sobre o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, quando ele fala lá, quando já dissemos que o Espírito do Senhor está sobre mim, quando ele lê aquela palavra no cenário, ele fala, isso aqui se cumpriu hoje. O Espírito do Senhor está sobre mim, que veio sobre mim para pregar as boas novas. Põe em liberdade os cativos, os oprimidos. Ele, como agora o Espírito Santo, como ensinador, alguém com as mesmas prerrogativas do Filho. Jesus disse que o Pai ensina, o Pai também ensina, em João, lá, capítulo 6, versículo 45. O ensino era a parte do ministério de Jesus, assim como o Pai ensinava. O Senhor Jesus ensinava, o Espírito Santo também ensina e continua a ensinar, de modo que essa tarefa é parte também da atuação do Espírito Santo. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto tenho dito. O Espírito Santo ensina a compreender as Escrituras para a evangelização. Ou seja, toda forma de discernimento da palavra do Senhor tem que ser através do Espírito Santo. Não existe outro método que nós possamos compreender a palavra de Deus se não tiver atuação direta do Espírito Santo em nossas vidas. Pois é o Espírito Santo que abre os nossos olhos para as revelações da palavra de Deus. Porque a Bíblia não é um simples livro que a gente, com a exegese, com a hermenêutica, com a maneira de interpretar racional, humana, ela consegue, não. É necessário que haja a presença do Espírito Santo para compreendermos a palavra do Senhor. O Espírito Santo tem esse papel importantíssimo neste plano de redenção para nos ajudar, para nos ensinar, nós, pobres mortais, que necessitamos da ajuda do Espírito Santo. Ninguém pensa em ser capaz sozinho, sem a ajuda do Espírito Santo. Então, que nós possamos aprender todos os dias a chamar e invocar a presença do Espírito Santo em nossas vidas, porque ele é indispensável em nossas vidas e em nosso meio. Terceiro subtópico, o ajudador. A versão revisada da Almeida traduz Paracletos como ajudador. De fato, o Espírito Santo nos ajuda na vida diária. Ele imprime em nós o caráter de Cristo e nos conduzirá até o final da nossa jornada. É através do Espírito Santo que nós somos convertidos, nós aceitamos Jesus, mas quem trabalha em nossas vidas quando damos lugar é o Espírito Santo. A regeneração, a transformação e santificação é mediante o Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo do Senhor, nesse papel de redenção, que converte o homem a Cristo. Por que converte? Porque o homem,
ele ouve a palavra de Deus, o Espírito Santo agora ele começa a trabalhar no coração do homem, para que o homem compreenda a sua situação e veja em Jesus a vida eterna. Quando nós demos lugar e nós vemos agora, não, Espírito Santo, eu estou entendendo o que o Senhor quer me dizer. Eu me sinto um pecador e eu sei que eu preciso de Jesus, que é o meu Salvador. Quem faz isso é o Espírito Santo. O terceiro tópico, ele também é bastante importantíssimo. O Espírito Santo, ele reprova e convence o mundo. O subtópico 1 fala assim: o Espírito Santo convence o mundo do pecado. A ideia do verbo convencer é persuadir. Isso é observado em outras passagens no Novo Testamento. Em João, capítulo 8, do versículo 45 e 46. E do 16 ao 8. Em 1 Coríntios 14, 24. É importantíssima essa leitura, irmãos. Eu não vou ler aqui agora porque senão dura muito tempo, mas é importantíssima essa leitura. É o Espírito Santo quem convence ou persuade o mundo do pecado. Jesus diz pecado e não pecados. Isso porque ele não está falando de alguns pecados ou transgressões específicas. Não. Mas, em Romanos 3, 23, mas da incredulidade, isso é o pecado, do pecado porque não crê em mim, quando Jesus falou que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando ele fala aqui do pecado, qual é o pecado? É o pecado original, é o pecado de Adão. A partir deste pecado, do pecado original, que o Espírito Santo, ele nos convence que somos pecadores, que precisamos da lavagem através do sangue do Senhor Jesus Cristo, da purificação em nossas vidas. É o Espírito Santo que nos fala. E essa incredulidade, porque Jesus fala aqui ainda, porque não crê em mim. Quando Jesus ele fala ali, não creram em mim, Jesus ele anunciando a verdade, a gente vai ver isso em João lá, capítulo 8, versículo 46, deixa eu ver se eu pego aqui, João, aqui, capítulo 8, o versículo 46. Fala assim a palavra do Senhor. 45, 46. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Convence o homem do pecado, porque Jesus trazendo a verdade, eles não criam. Aí Jesus então fala, o Espírito Santo convencerá o homem do pecado. Então é agora que o Espírito Santo que ele vai falar com o homem, vai tocar no homem para que ele reconheça que é um pecador e que precisa do Senhor Jesus. Desta incredulidade, o Espírito Santo vai falar, não, você tem que crer, você precisa crer em Jesus, que é o nosso Salvador, que veio para nos libertar e pagar o preço que nenhum homem que tinha condição de pagar. O Senhor Jesus, que morreu na cruz do Calvário, a morte vicária, a morte substituta. O Espírito Santo agora que tem esse papel importantíssimo na redenção, no plano de redenção. Então, dessa incredulidade, que o homem incrédulo não crê em Jesus como seu único Salvador, o Espírito Santo agora tem esse papel de convencer o homem através da mensagem pregada por nós, né? A palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o Espírito Santo que torna as pessoas conscientes do seu estado de miséria espiritual e os leva a reconhecer o Senhor Jesus como seu Salvador, foi o que eu já disse anteriormente. Pronto, o Espírito Santo convence o homem do pecado. Agora, o Espírito Santo convence o mundo da justiça. A justiça que o Espírito convence o mundo é a justiça impecável de Cristo, João 8,46, quando o próprio Jesus aqui ele fala, quem dentre vós me convence de pecado? Ninguém. Quem poderia enxergar um pecado em Jesus? Ninguém, que ele não tinha. Blasfemaram dizendo que ele tinha pecado, mas Jesus nunca teve pecado. Jesus levou sim, se fez pecado porque ele levou os nossos pecados. Então o Espírito Santo ele convence o homem do pecado, da justiça, a justiça impecável de Cristo, que Cristo não tinha pecado. O Espírito Santo convence o homem de que Cristo morreu justo
para perdão dos pecados da humanidade, de todos aqueles que quiserem receber. Este também é o papel preponderante do Espírito Santo. Ele voltou para o Pai e o mundo não o vê, mas o Consolador continua persuadindo as pessoas da justiça de Cristo, e por meio do Espírito Santo nós chegamos à convicção de que necessitamos da salvação. O Consolador nos leva a Jesus, nosso advogado. Temos um advogado para o Pai, quem? Jesus Cristo, o justo. Então, Jesus justo. Que o Senhor Jesus, para morrer, a oferta que o Senhor Jesus ofereceu em sacrifício, propiciação em favor dos nossos pecados. Ele se deu, se doou. Senhor Jesus ofertou a sua vida ao Pai para que o Senhor Deus perdoasse os nossos pecados através do sangue de Jesus. Ele, o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. E convence o homem, o Espírito Santo também convence o mundo do juízo, do pecado, da justiça e do juízo. E do juízo. Qual juízo? O príncipe deste mundo, uma referência a Satanás derrotado com a vitória de Cristo. Com a vitória de Cristo no Calvário. O Espírito Santo convence o mundo do juízo, ou seja, trata-se de um julgamento. Que julgamento? Nossos pecados foram julgados em Cristo na cruz. Os nossos pecados foram julgados em Cristo na cruz. Porque hoje nenhuma condenação não há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, essa justiça eu preciso entender, eu preciso compreender, e o Espírito Santo me ensina isso, que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque somos justificados perante Deus, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Esse juízo, nossos pecados que foram julgados em Cristo Jesus, e Satanás perdeu as multidões do mundo que vieram a Cristo pela ação do Espírito Santo. Muitos que se salvaram, muitos que já estão aí nos pés de Jesus Cristo. Mas esse julgamento se refere também ao mesmo tempo ao julgamento de Satanás, que já começou e será concluído na consumação dos séculos. Ou seja, o julgamento de Satanás também é fato de que ele que desobedeceu e não tem mais volta, não tem mais arrependimento para ele, já está julgado e condenado. Então, eu também preciso ter esse conhecimento desse juízo. Quem me ensina isso é o Espírito Santo. É Ele que me traz essa revelação. Então, vamos lá. Esse juízo é uma referência ao julgamento de nossos pecados na cruz do Calvário. Nossos pecados foram ali justificados através do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. E o julgamento de Satanás, que foi vencido por Jesus na sua morte e ressurreição, que Jesus venceu também a morte na sua ressurreição, que Deus o ressuscitou ao terceiro dia e Deus recebeu o sacrifício do Senhor Jesus. Esse assunto é muito grande, esse assunto é muito importante, que você possa, na escola bíblica dominical, estar ali ajudando e contribuindo nesta lição, e que o Espírito Santo, que Ele que é o Senhor por excelência, o Mestre por excelência, nos ajude a compreendermos mais as suas palavras. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Eu estou tão feliz por aprender mais do Espírito Santo do Senhor. Importantíssimo e fundamental em nossas vidas. Não existe igreja sem Espírito Santo. Não existia crente também sem o Espírito Santo. Então, o plano divino de redenção da humanidade. Existia a presença fundamental tanto do Pai, quanto do Filho e quanto do Espírito Santo. O Trino e Uno. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus nos dê graça, nos dê sabedoria, nos dê força para continuarmos persistindo e buscando a presença do Senhor. Que o Espírito Santo nos conduza pelos caminhos da verdade, para que alcancemos o braço do Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém.